Você certamente já ouviu a expressão "a fé move montanhas", mas sabe de onde ela vem? Aposto que você sempre tomou isso como um discurso motivacional. Mas e se o próprio Messias, isto é, Deus em pessoa, tivesse dito isso a você e tivesse te mostrado? Fique comigo nesse vídeo e eu vou te ensinar o mistério daquilo que Cristo chamou de fé. Seja bem-vindo ao Verbo Sagrado, a homenagem ao nome de Deus. Eu me chamo Nicolas Vernetti e testifico de que a fé de fato transforma não apenas vidas, mas a própria essência do universo. Se você gostar desse vídeo, se resolver depositar sua fé em mim enquanto te explico, deixe seu like, seu comentário, e se julgar que nosso conteúdo aqui trabalha para fortalecer a sua fé, se inscreva no canal e ative o sininho, pois fortalecer a fé é exatamente o nosso objetivo aqui. Esse vídeo está relacionado e é um complemento à nossa narrativa anterior. Jesus Cristo ensina o que é a fé. Se você não assistiu, recomendo que assista primeiro e depois volte aqui. Recomendo também que conheça a nossa playlist, O Sábio Cristão, cujo link vou deixar na descrição e o card aparece aqui em cima. Todos nós sabemos que Jesus fez muitos milagres, desde curar aleijados e cegos até expulsar espíritos malignos, apenas através do verbo, isto é, da vontade unida à palavra. E ele realizou o milagre maior, que fora ressuscitar dentre os mortos, por conta de sua própria vontade, depois de levar para as trevas aquilo que era das trevas, o pecado do nosso mundo. Quase tudo isso fora mostrado em nossa narrativa. E a fé é uma coisa tão óbvia, você deve estar pensando, que nem seria necessário fazer um vídeo explicativo em relação a isso. A fé é acreditar, certo? Errado. E é isso que você vai aprender hoje. A história está recheada de testemunhos e mitos acerca de fenômenos inexplicáveis, desde pessoas que através de oração constante saram de suas doenças, até de padres e pastores expulsando demônios, até a feitiçaria ou a magia. E digo fenômenos inexplicáveis porque nossa ciência ainda se mostra incapaz de explicar isso, mas ao mesmo tempo, tenha em mente, também se mostra incapaz de desmenti-los. Abro um parênteses para dizer que isso não é um incentivo para você deixar de ter fé na ciência, porque primeiro, a ciência não é uma coisa só, e segundo, a origem da ciência foram homens tentando desvendar justamente esses mistérios celestiais, espirituais, esses milagres, a própria existência de Deus. Mas então estou afirmando que tudo isso existe, espíritos malignos, que você pode chamar de demônios e, principalmente, homens capazes de expulsá-los? Manifestação para curar doenças? Feitiçaria? Magia? Sim e não. Porque tudo isso vai depender do modo como você resolver encarar essas coisas. E você pode estar agora cheio de pedras na mão, mas se acalme, porque a conclusão disso é muito óbvia, e você já sabe. Todos esses fenômenos, quando reais, e os que são ou não são, somente os envolvidos saberão, procedem de uma sabedoria passada pelo próprio Cristo, por Deus desde vulgarmente chamado Velho Testamento. E grande parte da cultura judaica se construiu ao redor disso, assim como a igreja cristã, seja ela protestante ou não. Porque o princípio para uma igreja existir, para pessoas emanarem e carregarem consigo um livro contando histórias aparentemente fantásticas, é um só: a fé. Então a primeira pergunta a se fazer aqui é: o que torna a Bíblia um livro sagrado? Se você respondeu que é porque se trata da palavra de Deus, então parabéns, você tem crença. Se você respondeu que é porque os homens que escreveram essas palavras eram ministrados pelo Espírito Santo de Deus, parabéns, você tem crença. Isto é, porque você acredita nisso, mas não sabe. Porque se soubesse, não seria crença. Daí o motivo de eu ter usado palavras bem específicas quando me referi à ciência, ter fé na ciência. E daí também vem a resposta para a questão que levantei, se fé se resume a acreditar, e a resposta é não. Fé se resume a saber. E você me dirá: mas isso é ridículo, o meu pastor falou para ter fé, para ser crente, e eu sou crente. Está na Bíblia. Se acalme, estou apenas apontando uma coisa óbvia. Voltemos à frase inicial deste vídeo: a fé move montanhas. Você, com sua crença, faz isso? Você poderia, mas não faz. Porque isso é semelhante a um homem que ouve falar de algo muito complexo e toma aquilo por real. Mas se tiver de encarar isso, botar isso em prática, é muito provável que ele não vá conseguir, porque ele não sabe, ele apenas acreditou. Isso também é semelhante ao que ocorre com Pedro quando caminha sobre as águas. Pedro, o apóstolo, sempre foi esse homem, durante o ministério de Cristo, antes de sua morte e ressurreição. Sempre foi um homem que esteve no exato limiar entre acreditar e saber. E olha que ele era um dos apóstolos mais fiéis e que mais entendia
Porque, como ele mesmo vai escrever em suas cartas, ele e os demais não tinham apenas ouvido falar daquele homem, Jesus Cristo. Eles eram testemunhas de seus feitos, de seus milagres, de sua morte e de sua ressurreição. E a bem da verdade, irmãos, eles sofreram torturas e mortes terríveis para defender isso, para não negar isso. A isto nós poderíamos chamar de fé, porque ali, ele já sabia, já conhecia. Mas quando ele vê Jesus caminhando sobre o mar, primeiro se assusta, e depois, ao reconhecer Jesus, o que diz a ele? Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Que é o equivalente a alguém bater na sua porta afirmando ser X pessoa e você dizer, não, se é tu mesmo, prove. E Jesus diz, vem. E ele, vendo Jesus ali, calmo, com a mão estendida e sorrindo para si, lembrando-se também de tudo quanto vira Jesus fazer, tem, de fato, uma emanação de fé, uma entrega completa, e pisa sobre as águas, e se mantém firme sobre elas, caminhando na direção de Jesus. Mas então os ventos começam a açoitá-lo, ele vê as ondas tocando seus pés, ele olha para baixo, e naquele momento ele duvida, porque mesmo tendo fé, é menor do que só dúvida, é menor do que só fé nas leis da natureza, cujas quais ele e nós só conhecemos as que podemos ver com nossos olhos e entender. E, duvidando, ele afunda, gritando por socorro, e Jesus estende sua mão para ele e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Vejamos que essa afirmação de Cristo, homem ou homens de pouca fé, é usada muitas vezes por ele, tanto nesse episódio como na outra travessia de barco, quando veio a tempestade e eles começaram a gritar em desespero, e Jesus acalmou o vento e perguntou, por que sois vós tão tímidos? Ainda não tendes fé? Que podemos traduzir num como é possível que sejam tão retraídos depois de tudo o que viram? Por isso lhes digo que não basta acreditar. A fé é muito mais do que crença, do mesmo modo que a crença é muito mais do que crendice. A fé não é tão somente aquela emoção que você sente ao receber a palavra, ao ouvir o testemunho, porque esse sentimento passa, e se ele não tem uma fonte de renovação constante, ele vai ficando cada vez mais fraco. E esse sentimento é sua ligação com Deus. Mas para que se eternize, que se torne um laço, ele precisa evoluir. E você não vai conseguir isso dizendo amém para tudo que ver. E, em verdade, não vai consegui-lo sem sair de sua zona de conforto. E isso não sou eu que ensino. É Jesus Cristo que esteve a nos ensinar. E toda a minha série de vídeos, Jesus Cristo Ensina, é sobre isso. Sobre os ensinamentos dele. É tudo sobre o que ele nos mostrou, por viés de ação. Não foi por palavras. Ele não foi um pregador. Mas o que disse aos discípulos, senão, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E o que as pessoas ouviram, a maior parte delas, foi o pregai que é vindo o reino dos céus. Mas esqueceram-se do restante dos ensinamentos. Em verdade, nem sequer se preocuparam em entendê-los, porque para muitos a história já está terminada no momento em que Jesus Cristo ressuscita. Os pastores pregam, aceitai Jesus em vossas vidas e serão perdoados. Mas eu diria assim, aceitai Jesus em vossas vidas, aprendei a pedir perdão, e quando aprenderdes a se arrepender verdadeiramente, então serão perdoados. E diziam eles também, aceitai Jesus e estarão salvos, mas eu diria, aceitai Jesus, e então abrir-se-lhes-á uma porta, e após ela haverá um longo caminho. O caminho não é cômodo, como Cristo vai dizer, as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O caminho é árduo, e ao exemplo do Mestre, vamos, como cordeiros, para que um dia retornemos, como leão. E como fazer tudo isso? O que estou querendo dizer? É o que tenho dito e apontado desde o princípio. Seja no ensinamento acerca da verdade, seja no perdão, seja no renascer ou na sabedoria. Nosso Deus é um Deus da verdade, pois assim é. É um Deus do perdão, pois assim é. É um Deus de sabedoria, pois assim é. E é um Deus de amor, pois assim é. E é um Deus que quer ser conhecido, que seus mistérios sejam compreendidos, que sua palavra seja ouvida e entendida, não meramente repetida. Mas, então, afinal, o que é a fé? A crença é uma constatação razoável acerca de algo que fora visto. A fé é conhecer em verdade até aquilo que não foi visto. É saber, não pela crença, nem pela necessidade,
mas saber em verdade e em espírito. Portanto, vós que sois crentes, aprendei a discernir, buscai conhecer. Ouvistes o nome dele, e aqui tendes ouvido de mim o que testifico do que aprendi através dele. Buscai vós conhecer, e então o novo universo se abrirá diante de vossos olhos. Aprenderão a separar trevas e luz, aprenderão a ver luz, a dar forma a esta luz, e vossas palavras não serão mais estéreis. Vosso amém não será dado por hábito, e quando abençoardes, estarão mudando vidas em nome de Deus, pois já os conhece. Assim, vossas dúvidas se tornarão em questões e serão respondidas. Deus não está apenas na história, Ele é a história. E quando conhecerdes a vós mesmos, conhecerão a Ele, e assim terão fé. Se me acompanhou até aqui, te sou grato. Deixe o seu like, seu comentário, e se esse conteúdo te edifica, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim farão dessas reflexões que trago um hábito em suas mentes. E que a paz do Senhor esteja convosco.